tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o dia 6 de setembro de 2009, domingo. O verbete é o 1317, 4 páginas, 38 logias e 8 máximas. Agora, o tema é o plano existencial, a especialidade experimentologia. O plano existencial é a área, região, lugar, sítio, ambiente, posição, situação, superfície ou dimensão específica, receptora das manifestações do holopensene, no qual o princípio consciencial desenvolve as atividades autoevolutivas na cotidianidade diuturna, intra e extrafísica. O local de vivência, o ambiente consciencial, a territorialidade experimental, a base evolutiva, o campo de trabalho, a atmosfera de vida, o palco evolutivo, o cenário existencial, a paisagem evolutiva, o ambiente vital, o meio existencial, a esfera existencial, o espaço existencial, o teatro evolutivo, a cenografia existencial, o cosmograma. Tudo isso envolve o plano existencial que nós falamos. Agora, na argumentologia, eu coloquei lá um tópico sobre a taxologia com 7 planos existenciais básicos para a evolução dos princípios conscienciais. Esse aí eu peço a atenção de vocês para dar uma olhada. E a frase enfática nós falamos: o predomínio óbvio de específico plano existencial nas manifestações autopensênicas determina o nível de autolucidez e o patamar autoevolutivo de cada consciência, homem ou mulher. Você faz predominar os autoesforços evolutivos em qual plano existencial? Você mantém a autoconsciência de tal predomínio? Isso aí é muito sério aí, essa pergunta aí, cretina. Agora, se a Rosa quiser aumentar, polinômio, faltam 3 só. Estou dando só a dica aí. Agora aqui, pergunta. Peço que você dê alguns exemplos sobre essas crises de crescimento em que a pessoa é sucessivamente compelida a enfrentar algo. Ô, Lote, você não quer falar? Isso aí é um processo da programação existencial. É tanta coisa que tem. Fala aí o que você acha do seu lado. Depois eu posso pedir para algum outro aí falar, ou alguma outra falar. Olha, peço que você dê alguns exemplos sobre essas crises de crescimento em que a pessoa é sucessivamente compelida a enfrentar algo. Primeiro, toda crise de crescimento a pessoa é impedida a enfrentar não, tá certo? Isso aí é o óbvio. Tem uma coisa na questão que a gente estuda lá, que são as requisições evolutivas. Muitas vezes a pessoa entra numa crise porque é solicitada a ela assumir uma determinada função, um determinado papel, que vai tirá-la daquele certo conforto, daquela condição que ela se encontrava até então. E aí isso é que a pessoa fala que gerou a crise, né, muitas vezes. Então tem que assumir as funções. Agora, vamos especificar, ele está querendo exemplo. Exemplo em qualquer área. Qual a área de atividade que não tem crise de crescimento? Vocês conhecem alguma? Não, no voluntariado. Vocês têm alguma exceção que eu não conheço? No voluntariado, assumir uma responsabilidade maior, muitas vezes, ter que assumir uma função específica de responsabilidade, isso pode gerar. Isso seria um exemplo. O que você acha, Adriana? Eu pensei mais ou menos por aí. Qualquer coisa, qualquer profissão, quando a pessoa está estudando, ela vai fazer um estágio, ela vai começar a vida profissional, vai ser uma crise de crescimento também. Quando ela quer estudar algum tema. Pega o microfone que eu vou perguntar para você também. Algum tema diferente também, um tema novo, que ela nunca ouviu falar, aquilo vai ser uma crise de crescimento, porque ela vai se debater com uma série de novos conhecimentos, que vão bater com os conhecimentos antigos que ela tem e vai gerar crise. E você, o que você acha? Faz aí um exemplo, você que estuda. Tem vários exemplos. Você que indaga sobre tudo, né? Uma maior ciscadora paróquia.
Não, um deles é você estudar o conscienciograma, né? Tem um autoencantamento só nessa questão. Então, com Sincobai lá na Consciência, na Recim, é um bom exemplo. A outra questão que eu colocaria seria assumir responsabilidades maiores dentro do voluntariado também. Isso acaba levando a pessoa à crise de crescimento. A terceira que eu poderia acrescentar também seria se estabelecer aqui na Cognópolis, né? Essa mudança aqui de vir para Foz do Iguaçu. Escrever sobre isso, né? Engraçado. Está entrando na minha onda aí. Intrusor. Cognitivo, intelectivo, mental somático. Isso é intrusor. Mas olha, uma coisa séria que a gente nota na crise do crescimento, que às vezes ela é suave, ela não aparece, ela vem tão sutil, tão assim como se não quisesse nada, sorrateiramente, subreptícia. É o seguinte: quando a pessoa encontra um determinado conceito que ela não entendeu, e aquilo mexe nos conceitos que ela já tem. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes a pessoa está vendo um filme, quando aparece isso, o processo do diálogo lá durante o filme. Então, isso tudo é crise de crescimento. Agora veja, quase sempre, quando isso é muito positivo, o amparador está ali insuflando alguma inspiração nesse sentido. Isso aí também a gente tem que levar em consideração, que é o processo da inspiração. A crise de crescimento, ela parte de desajuste, desequilíbrio, ela é dialética, a pessoa sempre enfrenta, e no dia a dia a gente está sempre enfrentando crise. Tá certo. Agora tem que aproveitar essa crise de forma dialética para superar o problema e ir para frente. Ela existe sempre, constante. Né? Ela existe sempre, não tem jeito. Agora, isso aí é como diz a turma do direito, é a discussão perpétua. Discussão perpétua praticamente é tudo que nós temos. O processo de evolução é discussão perpétua. E ela é mais autodialética, é um pensamento interno da pessoa. Ela é mais, vamos dizer, monologal, tá certo? Mais introspectiva e mais, tem outro nome, soliloquial. Isso aqui é a coisa mais séria do caso também. Isso aí é bom a gente falar para expor aí. Eu acho que com isso a gente já deu algum exemplo para a pessoa entender. Não pode falar. Eu estava pensando em outro exemplo que seriam as crises de planejamento. Quando você tem que planejar sua vida, por exemplo, suas gestões. Que gestões você quer fazer? Aí a pessoa já entra em crise. Quando a gente já vai planejar, porque já está numa crise de crescimento, que já a pessoa já se identificou, né? Isso aí é depois. Depois da crise. Ela já descobriu a crise. Ela já vai começar a fazer o planejamento. Que é a turma que adere, por exemplo, a ir lá para a Consciência, para o processo da PEX, para o estudo do cosmograma. Tem um monte de gente que vai estudar o cosmograma por causa dos problemas pessoais dele. Agora, o melhor da história. Quase sempre essas pessoas, na hora que vão mexer nas pastas lá do cosmograma, elas se veem na pasta. Vocês estão entendendo? Ela se encontra lá dentro, no meio das folhas da pasta, ela está lá no meio. Isso aí é terrível. Muita gente, na hora, descobre aquilo, vai lá falar comigo. Às vezes eu estava trabalhando lá na mesa, ele vem falar comigo. Isso é um fato, é sério. Agora, gente, outra pergunta. Qual o conteúdo da sincronicidade de sua proex com Eurico Barçanufo desde o período militar de ambos na repressão aos cristãos e a contemporaneidade da nova proex no movimento espírita? Nessa época do passado, Chico Xavier estava ressomado, era cristão ou militar? Pode fazer alguma relação do trabalho de quebra de paradigmas da atuação de Kardec, lançando as bases do Espiritismo, com a sua atuação, codificando a Conscienciologia? Há alguma sincronicidade do ponto de vista evolutivo e cosmético? Olha, isso tudo aí tem sua relação, mas o que interessa mesmo é a Reurbeck, é a reurbanização extrafísica. Agora, nessa questão de espiritismo conosco, Allan Kardec devia ter feito a Espíritolan,
logia, mas ele não fez. Ele levou o negócio para um lado, ficou tudo atrapalhado. Se ele tivesse feito, teria ajudado mais a gente com a conscienciologia. Que a conscienciologia, lá no fundo, é a espiritologia, é o estudo da almologia, é o estudo da personalidadologia, ou qualquer coisa nesse sentido. É o estudo da egoismologia, ou a egologia, como eu chamo, né? Tem um monte de nome. É a perfilologia. Tudo é mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que interessa é o processo da Helderberg, principalmente a partir de 1100 para cá. Esse que é o caminho sério da história. Porque toda grande demarche, ou grande atividade que envolve a coletividade, demora mais e precisa ser mais planejada. Outra pergunta, seria possível fazer o movimento de assim e desassim simultaneamente com exatamente o mesmo chakra? Sim, tudo é possível. Depende aí do gabarito e do malabarismo energético da pessoa, né? Quer saber se o mesmo chakra pode absorver uma energia exatamente ao mesmo tempo que exterioriza a outra? Ou ele é como o pulmão humano, ou aspira ou expira? Olha, isso aí depende da consciência, não é propriamente do chakra. Depende de como a consciência movimenta o energossoma. Se uma pessoa absorve energia para o energossoma, com alguns chakras ao mesmo tempo, em que expulsa do energossoma energias gastas através de outros chakras, criando um fluxo energético, poderia ser considerado um EV? Olha bem como é que a pessoa faz, ela mesma vai ver. Olha bem o que é EV, depois compara você e vê como é que fica. Tudo isso aí é possível, dependendo do gabarito, do desempenho, da performance, né, da pessoa com as energias. Gostaria de saber se já existe algum plano de se criar uma comunidade conscienciológica para a terceira idade em Foz ou em outro lugar. Quem é que é? Tem alguém hoje que era a nossa turma? Cadê a turma? Não tem ninguém hoje para falar sobre isso? Hein? Quem é? Oswaldo, você não é dessa turma? A turma da terceira idade, quarta idade, 500 idades? Alô. É chamada a melhor idade? Você não é da equipe? Você não quer falar alguma coisa? Pega aí o microfone, fala aí para nós. Quem é que está mexendo com isso? Aqui, ó, tem outra aqui embaixo. Estamos aqui na equipe da longevidade. A gente está se reunindo e está estudando e pesquisando sobre os problemas da longevidade. Isso. A ideia é, com o tempo, sim, fazer alguma coisa dentro da comunidade. Em espanhol, em português. Tudo. Tudo bem-vindos. Pois é, agora veja, olha a pergunta. Gostaria de saber se já existe algum plano de se criar uma comunidade conscienciológica para a terceira idade aí em Foz ou em outro lugar. Existe sim. Então, existe sim, a situação é essa, já tem algum tempo, e tem uma equipe que está trabalhando nisso. Agora é bom que é vocês falando. Você quer falar, Oswaldo? Justamente o grande objetivo que estamos tendo em torno disso, mais ou menos para daqui a 5 anos, é ter o espaço físico para os gerontes, justamente no sentido de ter, não sei se chamar aí para fazer a cuidadologia. É isso? É justamente ter o geriátrico, não sei como podemos chamar. É bom eu explicar aí para nossa amiga o seguinte, que eu falei que eu sou o primeiro interno essa história. Justamente eu sou um cara que vou caminhar para a quarta idade agora. Se eu aguentar mais 3 anos, eu estou na quarta idade. Vocês vão ter que me aguentar na quarta idade. A ideia que nós estamos tendo é criar vamos dizer assim, um espaço modelo, justamente com tudo aquilo que falamos a respeito de ter o campo, ter todas as comodidades, ter a atenção física, ter os cuidados médicos. Um jardim muito bom, gramado, ou seja, por enquanto tudo isso está na nossa ideia. Viçosas, isso aí é que interessa. Né? Mesmo assim, quando o César já foi falado a respeito de ter o espaço, a área para ser construído na hora que a gente desenvolva o projeto.
plantar bastante, fazer muito Asa pomar e jardim. Na Asa Sul do Vila Consciência já está previsto um espaço para a terceira idade. Já tem, né? Já. Agora, o caso todo é o seguinte, se de ver se vai ter perfume nessa época, igual a Nara, que você sabe, levou várias pessoas para sentir o perfume em torno da minha casa. Ela está perfumada, devido principalmente às laranjeiras, estão tudo florindo, está um cheiro. Ou estava sentindo aqui no Tertuliário, o cheiro lá de casa, cada árvores. Agora é início da primavera, então é uma eterna primavera, essa instituição. Entende o local? Agora, gente, eu queria falar para vocês, quem é que conheceu aqui a Sirlene Procópio? Vocês lembram dela? Ela dessomou essa noite, viu? Ela estava muito doente na história, então eu quero que vocês pensem positivo, que ela é uma grande personalidade. Ela nos ajudou muito, principalmente aqui nas coisas do início do CAF. Ela era moça ainda. Agora, essa eu falei de pessoa que dessomou. Agora vou falar de uma pessoa que está viva, que eu devo muito a ela aí pela situação, que é a Jamile da Conspet, essa que cuida dos bichos. O povo tem até uma certa observação assim com ela, porque ela é mulher, né? Veterinária, mulher, eles olham de lado. Mas ela é bem assistida. Ela é muito boa. Eu já vi cada caso que ela resolveu do Arco da Velha. Por isso que a Graça até trabalha com ela, vai lá, ajuda. De vez em quando até ajuda lá, atende lá a Graça. Agora, o que é que se passa? Ela teve uma colega que se especializou em oftalmologia canina, sinológica. Então, o que se passa? Ela mora em outra cidade e ia mudar para outra cidade. Então, a Graça foi com a Jamile e levou as gatinhas, eles fizeram 2 viagens. As gatinhas foram operadas. Tanto a Mima, que é um doce de coco, que aquela, coitada, não sabe nem falar direito. É a gata mais prendada que eu já vi até hoje. E a outra, que é a Crystal, essa minha aí, que é a paixão, né? Aquela história. E as 2 foram operadas, já estão no finzinho do processo. Parece que liquidou os problemas todos. Primeiro tinha um pequeno tumorzinho, uma formação, nos processos da Cacá, lá, essa Crystal. E tinha uma outra coisa lá também. E aquilo por isso que vazava sempre os olhos, aquele negócio todo. E a outra também tinha um processo ocular. Ela, alto nível. Agora a Cacá, muito viva na peça, a minha, que não aguenta, ela é imperativa às vezes. Então, quando a Graça foi ver, já tinha tirado os pontos. Tirou o colar, não se sabe como que. Tirar aquele colar de bicho é uma das coisas mais difíceis. Já foi feito para não tirar. Ela tirou o colar e um dos olhos já tinha tirado todos os pontos, por um. Falei assim, ó, você menoscabou o nível dessa gatinha, né? Fora de série. Ninguém aguenta. Ela a ver tudo. Que ela é terrível. Agora, de modo que eu devo muito aí a Sirlene, que ajudou esse caso junto com a Graça, e as gatinhas que foram bem tratadas. Como, de vez em quando, a gente tem serviço aí com ela, e ela que tem atingido também todas essas gatas e cachorro que a Graça acha na rua, né? Tem um monte. Só esse ano já foram dezenas de bichos. Que eles atendem, arranjam quem vai ficar, como é que é, faz cirurgia, limpa isso. Um monte desses bichos, tadinho, que tem hérnia, tem uma opção de coisa, ela faz a cirurgia, limpa isso tudo por conta dela, faz as coisas todas e manda em frente. Isso é uma bênção. Então, o que eu quero falar, a Jamile, eu quero lembrar isso para vocês, ela é fora de série, vale a pena. Eu devo muito a ela nessas questões todas. Agora, falar em dever, eu queria dizer uma coisa que hoje eu falei com a turma que estava comigo lá, almoçando. Me lembraram aí que apareceu alguns elementos, eram os 3 elementos, que eu acho que todos 3 são da turma da monja. Então, devido aos meus estudos, eu estava querendo saber umas coisas, aproveitei ali,
Eles me lembraram o seguinte, para eu examinar a primeira vez, ou a primeiro exemplo que eu tive das vivências com o processo da monja. O que é que eu via que acontecia com o Serenão, no caso dela, eu comecei a entender isso. E o que é que acontecia comigo. E acontece comigo, acontece com você, etc. Então, eles me lembraram que é o que eu estava estudando, é o seguinte. Quando um serenão evolui, ele chega num ponto que ele só evolui depois que ele domina o planeta que ele está ali. Na hora que ele domina isso tudo, não tem mais razão. Por quê? Esse planeta já não tem mais nenhuma cognição para ensinar a ele, ou predispor o ensinamento para ele. Vocês estão entendendo como é que é? Do ponto de vista da cognição básica. Eu falo isso desde a década de 70, claramente, tal. Devido ao problema de expor a teoria do serenão. Tá certo? Vocês já ouviram falando. Agora, o problema é que um desses nossos amigos me lembrou, falou assim, o que você está estudando, você lembra de você agora. Como é que foi você? Que eu sou pré-serenão. Então o problema, pré-serenão com serenão. Então ele falou assim, lembra-se o que aconteceu com você aos 12 anos? Realmente, foi quando eu comecei a pensar nisso. Quando a minha mãe, o povo todo, falou assim, aqui não tem mais nada para esse menino estudar. Monte Carmelo não serve mais para ele, tem que mandar ele embora. Quer dizer, o pré-serenão com a interiorose minha em Monte Carmelo, que eu já tinha lido, dentro daquele meu nível de 12 anos, eu já tinha lido todos os livros possíveis das bibliotecas do ambiente, entendeu? Até o do juiz de direito, doutor Airosa, entende? Que aquilo tem muita coisa. A minha mãe falou, não, esse aqui não dá para ele, não, porque isso aí é coisa jurídica, não interessa. Mas eu li. Outra coisa, só o Tesouro da Juventude eu fui lendo por parte, quando eu cheguei mais ou menos para os 10 anos, já tinha lido tudo. Naquela ocasião era quase 22 volumes. A minha mãe pegava na biblioteca da escola, do grupo escolar, e levava para mim, 2, 3 volumes. Então eu comecei a ler, logo no início, com 5, 6 anos, aquilo que eu entendia. Com o passar do tempo ela via que a minha cabeça aumentava, ela levava outros volumes, que eram os mesmos, mas para eu ler outras seções do Tesouro da Juventude. Entendeu? Se vocês vão olhar, tem uma dessas edições antigas, parece que é de 20, 22 volumes aí. Não tem? É isso? Essa é mais ou menos essa que eu lia lá, na época. Agora, então, veja, chegou num certo ponto que aquela cognição básica não tinha mais escola para mim, não tinha mais professor para mim, não tinha mais nada. Vocês estão entendendo? Agora, veja só, isso aí que é o puxão de orelha muito bonito que eles me deram, né? Entendeu? Me colocou na minha posição de pré-serenão interiorota, aos 12 anos. Você está entendendo? Em comparação com o processo serenão. Agora, eles já estão assim, você pensou nisso. Realmente eu tinha pensado, isso estava nas minhas anotações antigas, mas nessa hora eu nem lembrei disso aí, não estava de modo algum. Então vocês vejam, esse é o caminho. Mas agora, por que é que eu estava estudando isso? Eu estou estudando por causa da pré-CL, pré-consciência livre, que é o seguinte, o serenão, por exemplo, com si, ele ainda tem um processo da intrafisicalidade. E ele ainda tem vidas humanas. Tá certo? Na hora que ele vai deixar de ter vidas humanas para entrar naquilo que no orientalismo se chama de moksha e outras coisas, ele vai virar consciência livre, ele vai ser, então, um serenão consciência. O serenão com si, isso é para vocês entenderem bem, que eu estou especificando bem. O serenão com si, ele tem uma cosmovisiologia, mas intrafísica local. No caso, vamos dizer, do planeta.
é uma coisa mais, vamos dizer, pontual, residual. Entende? Tacanha, ou melhor, acanhada. Agora, o serenão consciente, ele já tem uma visão maior, então a cosmovisiologia dele é cosmológica, é da cosmologia. Vocês estão entendendo? Então, ele não tem mais um planeta, ele é galáctico. Agora, aí, é pouco tempo que deve passar por aquilo, porque ele vai se transformar em CL. Vocês estão entendendo? Então, eu estava perguntando para a turma, que era isso que eu estava pesquisando. Eu vou ver se faço o verbete para especificar o que é a pré-CL, essa consciência, que é o serenão nessa condição, que é o mesmo serenão. Só que tem que mostrar esse patamar da história, do problema da evolução do problema. Agora, tudo isso tem razão de ser isso aqui, do dia de hoje. Plano existencial. É a condição de hoje. Está claro? É igual a melhor da história. Eu nem olhei o plano, o que era, nem nada disso. Fui trabalhar lá, as coisas começaram a aparecer, tudo por causa da sincronicidade, né? Se envolve. Você entra no holopensene. Eu deixaria ver se arranjava assim um holopensene só de sobremesa. E aí você entraria só no problema da sobremesa todo dia. Sim. Professor, queria que aprofundasse um pouquinho mais esse crescendo. Então tem a questão da cosmovisiologia, do serenão com sim e com CX. Como é que é essa diferença? Olha só, veja, a cosmovisão, ela pode ser uma cosmovisão ainda acanhada, porque não existe horizonte. Todo horizonte existe um horizonte depois daquele. Você me entende? Não existe um contexto definitivo. Não existe você chegar e falar assim, esse cosmos, isso aqui é o fim do cosmos, acabou. Isso aqui. Vamos estabelecer a última fronteira. Não existe isso. Sempre tem uma parte a mais. Agora, então vamos entender. A cosmovisiologia de um planeta e a cosmovisiologia do universo físico. A astronomia, por exemplo, toda, dentro dessa dimensão. Então, o serenão, como sim ainda, quando ele ainda tem vida, ele é de um planeta só. Muito embora ele possa, na intermissão, para ir de um lugar para outro. Mas ele começa a ter a visão ampla, a cosmovisão, mas cosmológica, é a cosmologia. Cosmologia é o estudo de todos os astros, toda a realidade intrafísica. Você está entendendo? Material do cosmos, universo cósmico, físico. Então é esse. Ele se amplia. Você vê a lógica disso aí. Como é sério. Entende? Agora, o que é bom que essa turma aí viu o que eu estava estudando, e só de expor certas coisas, já chancelou, né? As minhas hipóteses todas aí. Eles já abriram o jogo com isso aí. Isso seria um dos motivos pelo qual essa questão da cosmovisão, sempre que o senhor se refere ao estudo de um tema, de um verbete ou de algo mais específico, o senhor diz que o ideal é a gente sempre buscar a visão macro, a visão máxima ampla, com relação mas agora àquilo. Veja, a hora que depois... você está trabalhando naquele nível, você deve esgotar aquele nível. Sim. É isso que eu chamo do detalhismo e da exaustividade. Esgotar as informações relacionadas. Tem que esgotar. Agora veja, tudo que eu faço é baseado nisso. Eu comecei como se não quisesse nada. Eu deixei o movimento espírita, comecei a falar de projeção consciente. Depois fiz projeciologia. Depois fomos entrar no processo da projeção de consciência contínua. Fiz até uma organização na minha própria casa para receber os outros. Agora, depois fomos criar o Instituto para entrar na conscienciologia, que são as consequências das projeções conscientes. Como é que uma pessoa vai entender a vida evolutiva sem projeção? Não tem jeito. Uma consim, só por ser consim, ela não entende a inteligência evolutiva. Ela tem que ser consciente também. Então, para ser consciente, ela tem de vez em quando que sair dessa vida e ir lá ver como é que é para não voltar. Isso é a morte.
a dessoma e a ressoma. Então, a projeção, ela é, vamos dizer assim, o meio termo dessa história. É uma meia-morte efêmera, temporária, projeção consciente, objetivando a mesma meta, que é o processo evolutivo de autocognição. Ampliar a noção que a gente tem do plano que nós existimos, do local da nossa vida, entende? Do ambiente da nossa sobrevivência. Enfim, a dimensão da nossa evolução. Professor Valdo? Sim. Aqui. Professor Valdo, como tem vários serenões, eles também não fazem a divisão diária de responsabilidade? Por isso é que tem o Colégio Invisível dos Serenões. Quer dizer que determina. Por exemplo, hoje eu estava perguntando, eu estava falando, por exemplo, os serenões todos, que eu já tive assim algum vislumbre para ver alguma coisa, o reorganizador foi o maior deles. Agora, aquele que eu tenho mais assim, uma certa intimidade é com a monja. Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, na questão da cosmovisão, ele não estaria mais especializado, por exemplo, numa determinada, por exemplo, aquele da China ou do australiano, mas cada um ele fica está lá, ele está especializado. Né? Ele vai se especializar naquela área, agora, naquele tipo de coisa. Todos eles já são intercontinentais. Ele mora na China, ou mora lá no Rio Grande do Norte. Ele é intercontinental. Ele é de continente. Ele tem a visão toda do planeta. Tem que ter, né? Se tem não que tem, ter. ele está caminhando para isso. Então, se ele não tem, está caminhando para isso. Para ele ficar livre disso aqui. Por isso que eu falo, vocês devem me tratar muito bem, porque vocês só vão virar serenões se me tratar bem, porque tem que entender tudo que tem por aqui. Eu sou um resumo disso. João, você não acha que, sem nenhum egoísmo, eu estou falando com a lógica danada? Não me tratem mal, porque senão vocês não vão ser serenões, é bobagem. Vão perder tempo, cuidado, olha bem como é que é. Isso é que é um jeito egocêntrico, inteligente de puxar a brasa para a sardinha. Tá certo? Tem lógica? Tem lógica, por incrível que pareça. Qualquer um aqui pode falar isso. É uma lógica danada. O senhor mencionou agora, o senhor abriu uma IC, né, o Centro da Consciência Contínua. Eu queria que o senhor trouxesse para nós a diferença, a importância da gente ter ou trabalhar numa projeção de consciência contínua. O problema é o seguinte, foi para juntar o povo. Se eu começasse a falar, gente, curso intermissivo, fazer fila indiana atrás de mim, não ia aparecer ninguém. Eu falei assim, esse cara é louco, o que ele está fazendo? Todo intermissivista atrás de mim, fila por um. Bobagem. Isso aí eu falava já no início. No movimento espírita eu já vi isso tudo. Falei assim, eu vou ter muito trabalho, o negócio tem que ir por etapas, não tem saída. Tudo é por etapas, não tem jeito. Agora, umas etapas assim, demoradas, pacientes, moderadas, com calma. Isso faz parte de ser desse. Ainda voltando ao serenão, ele na condição de consim, ele tem uma cosmovisão acanhada, mas por que ele tem isso se ele está em contato com o extrafísico, né? Mesmo como consim? Por que essa diferença? Porque ele tem que primeiro dominar as coisas aqui. Enquanto ele está dominando aqui, ele é tacando, ele é planetário, uniplanetário. Agora ele vai ser multi ou pluriplanetário depois. Mas ele está sempre... Agora escuta, ainda tem outras coisas para embolar seu meio de campo. Tem serenão que já passou por vários planetas, vivendo. Vocês é a mesma coisa. Por exemplo, eu acho que o Alexandre, aqui, sabe, o nonato, ele é nonato. O primeiro nonato dele, aonde ele nasceu, naquela questão já, naquela situação de bactéria, deve ter sido um planetinha pequenininho, tipo asteroide, ele. Agora, ó, de lá ele foi vindo. Agora veja, vai ser um serenão, por incrível que pareça,
Da bactéria ao serenão, não é isso? Agora, o que é que se passa? Do planetoide, sabe, ao universo físico máximo. É a vida. Valdo, sobre essa mesma questão que o Arlindo colocou e a ideia que você trouxe, que um serenão, se ele tem uma visão mesmo completa de um único planeta e ele é com sim, ele está limitado. O outro que é serenão com CIEC, se teve em vários planetas, a visão dele é cosmológica. Não, eu sei, mas calma. Todo serenão, para chegar na condição de serenão, já viveu em mais de um planeta. Agora clareou um pouco mais. Então, é isso que eu estou falando, que é o nonato. Ele já renasceu em vários. Agora, nós todos aqui. Valdo, continuando nessa mesma linha, como é que fica então a qualificação dessa experiência, que de um pode ser mais teórica e de extrapolacionista que do outro que é vivencial? Você está falando, a qualificação da experiência. O que é que foi mais prioritário que essa consciência se dedicou? Qual foi o objetivo básico, vamos dizer, mais transcendente, ideal, que ela viu com maior antecipação? Tudo depende dela. É aí que muda. É a gente que começou, nós todos bactérias, e muita gente virou serenão, outros estão... Mas você pode abordar um pouco mais a diferença que tem entre a pessoa alcançar uma ideia maior por extrapolacionismo e por composição teórica, e depois a outra que tem a vivência. Todo mundo que começa a alcançar uma concepção, uma cognição do ponto de vista teórico, a tendência dela é vivenciar aquilo que interessa a ela, ou que seja inteligente. Agora, o problema que trava a gente, principalmente nesse nível nosso de travões, é a emoção do psicossoma. É o processo de bicho, porque muita coisa reverbera. A nossa parte subhumana, ela reverbera, ela vem para a superfície. E isso, então, é que cria problema. Por isso que o curso intermissivo, o que combate mais é o processo do comocionalismo das pessoas. Agora, e quando a pessoa tem um processo artístico, essa situação toda. Mas a gente vê, Valdo, que tem muitas pessoas, muitas consciências que conseguem ter uma extrapolação teórica muito boa, mas com um distanciamento prático também grande. No entanto, elas não têm essa exacerbação emocional que atrapalha. Mas, por outro lado, a ausência também atrapalha. Mas o problema todo é a falta de priorização. A priorização teática. Tem gente que prioriza as coisas do ponto de vista, por exemplo, intelectual ou teórico. Ela gosta de ler determinada coisa. Mas essa priorização é furada. O que adianta uma pessoa que só lê sobre determinado assunto, por exemplo, só sobre fã-clube? Isso é muito pouco. Agora, isso eu preciso ver. Olha você, a hora que você combate a ida para a China, a hora que você não liga para os bichos, para os gatos, você mesmo. Isso é assim, é coisa sua. A gente sabe. Eu ligo para os gatos, eu já tive famílias inteiras. Agora, veja, nós todos temos isso. A gente não pode falar também que isso seja um mega trabalho seu, não é? É o seu nível com aquela tendência, a personalidade sua que é assim. Agora, eu, por exemplo, eu procuro ser um pouco mais elástico, flexível. Você nem sempre é nisso aí. Nesses dois aspectos, por exemplo, você não é. Não, com a China eu já fiz um acordo. Já está bem. Você já fez um acordo? Já tem uma negociação aí avançada. Já fez um acordo. Vai ver que é convênio e ela levou no mínimo 60%, conta 40%. Não, é um acordo sério. Quando eles disseram que a minha opinião era irrelevante, aí eu entendi que não adiantava discutir. Não. Sobre todos esses aspectos, ela é irrelevante perante os outros. A minha, a sua, a do Mário, a do Alexandre. Isso é terrível. Mas agora, então, nós vamos ver o seguinte. Tudo é um processo de tendência. O problema nosso é ficar com as tendências boas e esquecer as tendenciosidades menos úteis. Ou, falando para espúrias. Isso é que nós temos que fazer, que não é fácil. Bom. Agora, a primeira coisa, flexibilidade fraterna. Então, essa flexibilidade fraterna é que é a definição que eu chamo de mega fraternidade, flexibilidade fraterna.
certo? Dentro desse aspecto aí, você começou falando que as consciências que chegaram da turma da Monja começaram a comentar do primeiro encontro seu. Ela é da equipe da Monja. Equipe da Monja. De vez em quando eles aparecem. Eu notei, pelo jeitão que eu tenho, sintomas, sinais anamnésticos. A gente vê o que é. Pelo parafaro, Cheiro, focinho. É o processo parafocinho. Então, ele comentou... Marcos, você está entendendo bem? Você não entende bem dessas coisas. Parafocinho, Marcos. É de cachorro e de gato. Então, eles comentaram para você lembrar do primeiro evento, primeiro momento que você pensou. E você começou a falar e falou dos serenões. Volta nesse primeiro momento, qual que era a mensagem desse primeiro momento mesmo? O que tinha de conteudístico disso? Mas é o primeiro momento, você está falando deles para mim? Não, o primeiro momento que você lembrou, que você começou a pensar sobre isso. O meu negócio todo é para estudar o caso que eu estava expondo lá, do périplo evolutivo. Esse aqui é o termo que estava lá. Isso está dentro de minhas notas, e eu estava fazendo um processo, uma leitura. Quando isso atravessou a minha cabeça, eu vi que tinha um processo aí, tinha o enumerador, esse negócio todo, falei assim, então deixa eu pensar. Aí eu geralmente lá no escritório, eu tenho um lugar que é um superdame, que eu ponho meus pés. Eu apaguei a luz, sentei, deitei lá e recosto, eu fico recostado. E comecei a pensar no negócio tudo que veio. Quando eu vi direitinho o quadro, até comecei a ver, falei assim, não, esse quadro, onde é que eu vi isso? Não é possível, eu vi isso em algum lugar. Então é como se fosse um funil do processo de evolução, não é o cone de luz, não. É uma cornucópia de luz, ou cornucópia evolutiva. Aquilo que vai saindo. Então, o princípio consciencial da evolução e o caminho dele, aquilo expandindo. Aquilo, então, vai criando uma forma holopensêmica cada vez maior da pessoa. Então, eu vi isso em algum lugar. Eu tenho uma leve impressão que foi um processo aquilo que eu chamo das maquetes vivas, dos problemas, que às vezes tem uns lugares desses lá naquelas parapsicotecas. E isso foi agora de manhãzinho, sabe, de manhã, estava aí. Agora, isso veio e foi aquele crescendo. Quando eu vi direitinho a cornucópia, até no fim. Então começa a cornucópia na botânica e acaba na CL. Você está entendendo como é que é? E aquela condição ali. Como é que era o caminho disso? Aí então eu vi, eu acho que já está na hora então de começar a falar sobre a pré-CL, que é o que eu comecei a querer escrever lá para ver. Foi aí que ele apareceu. Agora, eu vejo muitas coisas dessas, quem me ajuda mesmo é o enumerador. Porque ele faz o mise-en-scène, ele prepara a turma, ele é o receptor, como é que chama? Tem um nome para isso. É o receptivo, né? Que é a profissão do receptivo. O amparador, o mestre de cerimônia, tem muito disso, vocês estão entendendo? O receptivo. Aquela pessoa que acata, é o acatador da história, o acolhedor, sabe como é que é? Ele, então, é que deve ter propiciado essa condição. O negócio ficou tudo mais claro de uma hora para outra. Agora, o melhor da história. Você sabe que o numerador, às vezes, ele gosta de fazer estimado. Por quê? Por causa dele. Porque nós sempre estamos estudando juntos. Está entendendo? Eu nunca posso falar que eu sou uma pessoa sozinha. Eu não sou. Por causa do processo consciente, eu não sou. Eu expliquei isso aqui um dia desse. Hoje, se vocês forem pensar, a maior parte das 24 horas eu estou sozinho. Eu, como diz aquele filme, eu e eu mesmo. Não é isso? Tem um negócio, eu comigo e eu mesmo. Eu comigo e eu mesmo. Não é isso? Não, tem um traço dele. Então, veja, essa situação, a maior parte do tempo é isso, mas extrafisicamente não é hora nenhuma. Eu sou uma pessoa que já faz algum tempo que observa. Eu nunca estou sozinho. Então, por isso que eu falo, vivo brincando com aquele negócio, fazendo de vez em quando até uma chacota lá com nós, sobre essa bobagem que a psicologia chama de solidão. Isso não existe. Solidão,
vamos dizer, o substantivo, que é o sinônimo, é ignorância. Solidão significa ignorância. Não existe isso. Então, se nós formos pensar do ponto de vista parapsíquico, não tem jeito de haver a solitude, entende? O insulamento. Insulamento quer dizer a pessoa ser uma ilha. Não existe isso. Ela nunca é uma ilha. Nós todos somos arquipélagos. Por isso que eu falei que nós somos consciências poliédricas. O processo da polivalência, o problema da versatilidade, comprova essa realidade o tempo todo. Como é que uma pessoa ela pode ser polivalente, isolada? Vocês não acham que isso não conjumina? Uma pessoa versátil mostra que ela é pluralizada. Se ela é pluralizada, ela é atacadista, não é, irmão? Como é que é aqui? Vamos pensar. Diferente. Agora a gente aqui duas perguntas. Poderia, por favor, falar sobre a influência dos chakras da percepção das energias e da sinalética energética parapsíquica? E os chakras agiram com um sentido específico. Qual? A primeira coisa é a seguinte, olha aqui. Chakra, eles às vezes são super especializados. E há uma diferenciação entre chakras. Então, por exemplo, o chakra coronário, você não pode comparar isso com a pré-kundalini, ou seja, o chakra plantar no seu pé esquerdo, por exemplo. É diferente a energia que sai de um lugar e do outro, o que é que sai ali, o que é que aquilo movimenta. Então a primeira coisa que tem é isso aí. Agora, esse processo de chakra chega num certo ponto que ele fica secundário. O que interessa é o energossom. Quer dizer, é todo o seu processo por atacado do ponto de vista de energia. Seja você assimilando, seja você exteriorizando, desassimilando, seja você assistindo, seja você sendo assistido. O problema todo, então, que vai e que volta, seja centrífugo, seja centrípeto, seja nessa direção ou na volta, é o retorno, a coisa mais séria aí é o energossom. Se nós, então, começarmos a estudar o que é essa bioenergética, energossomática, a coisa, então, o chakra fica menor. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, pense que esses chakras que nós falamos são chakras básicos, mas existe chakra secundário, terciário e outros de outro tipo. Tem até aquela, por exemplo, a hipótese que todo poro seu equivale a um chakra. Seria talvez no corpo daqueles últimos chakras que existem os seus poros. Por isso que eu falo, uma pessoa que gosta da outra, ela quer ter o mais possível o chakra, o polo, a polo e a pele. Quer dizer, a pessoa não se distanciar. Então, o fim da pessoa que ama é a chifopagia. É um troço feio para chuchu, mas é. Você está entendendo? Mas veja, a rigor, eu sou certo. Então veja, o grande amor que você tem com alguém é a sua aspiração de ser chifópago para essa pessoa. Quer dizer, irmão siamês da pessoa. Esse é que é o processo. Então, se nós vamos pensar nisso, por que é que tem essa condição? Devido à fome da energia das pessoas. Vocês sabem, eu já escrevi faz mais de 50 anos isso, que saudade é a fome da pessoa amada. Você tem fome daquelas energias da pessoa amada. Então você tem saudade. Saudade é isso. Então é o problema da energia, é o problema do chakra. Agora, por exemplo, você gosta de uma pessoa. Essa pessoa, o chakra que predomina mais nela é, vamos dizer assim, o corono chakra. Então ela deve ser uma pessoa mais intelectual. Então, o seu amor deve ser um amor intelectual. Agora, você gosta de uma pessoa, mas a pessoa que você gosta mais, o que predomina mais é o cardio chakra. Então, você deve ter um amor mais romântico, uma coisa toda. E por aí vai. Então, os amores variam demais. Tem uma escadinha de gradiente dessa história, muito grande. De modo que você, como é que é o seu processo emocional? Ele ainda é da emoção, da aventura do psicossoma, ou já alcançou os sentimentos elevados do paracorpo do discernimento, que é o mental som?
Então aí, ó, o processo de chakra já mudou tudo. Agora, os chakras giram para um sentido específico, sim. Por exemplo, o chakra, o fronto chakra, por exemplo, aí, ele ajuda a ampliação, ele já existe aqui, ó, que ajuda a ampliação daquilo que você vê. É o processo da visualização ou paravisualização multidimensional. Ele é específico para isso. O chakra, por exemplo, esse chakra secundário palmar que a gente tem aqui, que expõe às vezes até um aparelhinho aqui, ó, do processo da paratécnica, para dinamizar, potencializar isso, esparramar, como se fosse um aspersor de energia. Isso tudo eu já trabalhei com essas coisas. Então, isso tudo aqui, esse é muito específico. Agora, você já pensou quando você tem 2 aspersores que você faz isso? É uma loucura. Eu, quando trabalhava muito com o processo de energia física, processo de assistência e tal, nesse sentido, eu procurava guardar na minha cabeça, memorizar, determinados lugares que eu queria mandar uma energia mais específica. Quando eu entrava nessa onda, eu pensava naquilo e irradiava. Porque é como se você tivesse uma água vita, especial. É diferente das águas que você está mexendo. Você está entendendo como é que é? Então, veja, o chakra tudo tem essas modalidades que a gente ainda tem que estudar isso e ver com calma. Algumas ideias de trabalho na ProEx chegam e muitas vezes não sabemos quando, onde e nem com quem vamos colocá-las em prática. Não, isso é fácil, é só levar para perto. É comum também não sabermos se faz parte da fase preparativa e executiva da ProEx. Qual a melhor postura nessas indefinições? Observar e seguir os fatos ou se planejar e colocar em prática? Não, tudo isso que você falou. Observar os fatos, seguir os fatos, planejar e colocar em prática. Seja teoricamente ou teaticamente. Tudo o ideal seria isso. Agora, ó, o melhor é conversar com a turma da Apex. Eu acho. Eles estão querendo desenvolver os detalhes do manual da ProEx. Isso aí ajuda. Fala alguma coisa aí. Falar o site é www.apexinternacional.org. Se a pessoa tiver interesse. Essa pessoa, ela sabe. Ah, ela sabe? Sabe, mas então ela pode... você ter falado para os outros. Mas então, olha só. Essa pessoa sabe que eu sei. Se é uma pessoa próxima aqui, nós temos, também pessoal de fora que quiser, nós temos o serviço de apoio existencial. Então é gratuito, a pessoa pode ser atendida exclusivamente com 2 proexólogos, tá? Então é só agendar. De apoio. Serviço de apoio existencial, é o CAPEX. Tá? É bom vocês guardarem, nunca se sabe que a gente precisa de uma coisa dessa. Serviço de apoio, acolhimento, né? Tem vários nomes para isso. Sei lá, entende? Vale a pena. Assisti ao filme O Estranho Caso de Benjamin Button, que tem como tema central uma criança que já nasce velha e dessoma como um bebê. Fiquei desconfortável com essa situação fictícia e muito real nos cursos intensivos no período de ressomo. Meu desconforto pode indicar minha possível resistência para ressomar? Por que não? Pode, não pode? Como é que é? Sure, of course. Ok? Sobre o serenão deixar o planeta após não ter mais nada a aprender. Entendo perfeitamente a ideia, mas me ocorreu que talvez o momento certo para abandonar o planeta seja quando não tem mais o que ensinar ali. Qual a sua opinião? Tem lógico ou é maluquice minha? Não, total. Agora, você viu por acaso, por ventura, esses dias, a gente falando aqui sobre o texto mais sério da Retromãe? Parece que ela não viu, né? Ela não viu o que nós falamos aqui de Retromãe. Eu falei, uma das coisas que mais deve pegar o serenão no fim de tudo é a Retromãe. É a gratidão que ele tem para o processo interassistencial. Então, veja, olha bem o que é que eu falei de Retromãe. Do ponto de vista do auto-revezamento e da relevância evolutiva da gestação consciencial, uma produção audiovisual educativa, mídia eletrônica, tem o mesmo peso de uma obra escrita, livro impresso? Olha, até um certo ponto tem.
mas eu não admito nada que seja realidade virtual. Vocês confiam em realidade virtual tanto quanto confiam num papel impresso, com um livro aí? Por isso que é que eu faço livro com capa dura. Presta atenção. Realidade virtual, esse virtualismo não deixa de ser virtualismo. Você está entendendo o que quer dizer? Eu não confio muito nisso. Então, por isso que eu acho que o negócio nós ainda temos que bater. Na próxima vida, vocês voltam a me perguntar o que eu acho sobre o livro, que talvez a gente já deve ter mudado. Mas nessa, até o momento, é livro, obra escrita, obra escrita, texto. E outra coisa, se for possível, traduzido com boas traduções, mais de um idioma. E outra coisa, encaixado em tudo quanto é biblioteca por aí afora, inclusive as virtuais. Só aproveitando, não sei se você chegou a ver lá no livro do Vasconcelos, do Democracia Pura, que ele coloca que um dos critérios de seleção para o Poder Judiciário eram autores com pelo menos 3 obras dentro do assunto. Ele faz a valorização da questão do livro direito tem que ser, né? Como critério de seleção. Quem é que tem a maior biblioteca técnica específica, básica? É o direito. Eu sei o que é isso. Eu lembro do Pontes, de toda coisa, foi a maior biblioteca particular que eu vi. Das coisas todas. Mas é interessante ele colocar isso como critério, né? Mas eu lembro também da editora forense, que eu ia lá todo dia, lá no centro do Rio, perto da... Sabe, bem lá no coração do... Bem lá, perto da a livraria, Vargas, né? Lá naquela entrada, na hora que é Nilo Peçanha. Isso. Lá na Nilo Peçanha. 2 andares e tal. Era frequentador assíduo. Os caras falaram assim, o senhor leciona em qual faculdade de direito? Cada dos livros que eu comprava, assim, quem sou eu, filho? Eu sou Bedel e sou aquilo que vocês não gostam. Eu falei, mas o que é que nós não gostamos? Eu falei assim, tem um nome aí, como é que é o nome? Rábula. Rabulística, eu sou da rabulística, sou rábula. Professor? Sim. Aqui, Jarbas. Eu fiquei na dúvida, o senhor falou em biblioteca específica, eu fiquei assim, entre direito e medicina. Porque também, assim, dentro da... Não. Na medicina você não vai ver médico nenhum que eles vão exigir. Quer ver os livros seus de cirurgia que eu quero ver todos eles. Agora, no direito, não. Você fazer qualquer coisa, quer ver a sua biblioteca particular? O que é que você já escreveu sobre ele? Direito? Não pode comparar. Eu sei porque eu sou da área. Eu sou da área da medicina, eu sei como é que é isso. Medicina não tem nada que ver. Agora, direito é tanto que depois da informática, os livros que têm menos valor por aí afora são os livros de direito. São ou não são? Por quê? Não é porque eles não têm valor, é porque se tornam obsoletos. É verdade ou não é? Estou falando alguma mentira? Por exemplo, uma coisa muito séria que eu vi para comprovar isso. Na hora que eu fui comprar os livros raros, de 1600, 1700, os livrinhos menores que eu encontrei na Inglaterra, eram todos na base assim de 20 pounds, 30 pounds, tudo assim de 20 páginas, 30 páginas, mas eram aquilo, o decreto, o que valeria, né? O decreto imperial, todo mundo no royalty, aquele negócio tal que vinha daquilo ali. Mas um monte, aquilo são coleções. Eu comprei alguns que nós temos na biblioteca, tem umas obras raras que eu trouxe aí, eu paguei aquilo do meu bolso, só para a gente constar. Tem coisa bem antiga lá, você sabe, né? Os folhetinhos que tem. Mas aquele era o livro da ocasião. Entende? Tem coisa de 1600, eu acho, 1700, tem alguns aí que eu trouxe. Entende? Agora, lá havia aquele monte, mas coleções inteiras da Inglaterra. Entendendo? Agora, os caras deviam também uma nota para aquilo, que possivelmente eles ganharam aquele tipo de repartição antiga. No entanto, cada livrinho daquele tinha 400 anos, tinha alguns com 500 anos. Agora, é lógico, não chegava a ser isso que a gente chama do incunábulo. Não era bem isso. Mas são obras sérias. Por isso que eu falo, agora veja, tudo o que estava predominando lá era de direito, não era de medicina. Isso que é a maior prova do que essa. Não é isso? Sobre esse que eu estou falando aí, esse ponto de vista aí, essa hipótese.
Do ponto de vista do auto-revezamento e da relevância evolutiva da gestação consciencial, então a produção visual é isso que eu estou falando. Eu não posso tirar ainda o corpo fora do livro impresso, tá? O senhor pode falar sobre o EV profilático e sobre o amparador intrafísico. O EV profilático é o seguinte, é o que a pessoa faz para fazer uma provisão de energia positiva para ela se sentir bem e manter o equilíbrio, a saúde. Agora, o amparador intrafísico, ele pode entrar aí e potencializar esse EV da pessoa. Então, é aí que as coisas podem melhorar. Por exemplo, no arco voltaico crânio-sacral, eles também entram potencializando o trabalho de assistência. Bezerra de Menezes é muito falado no meio espírita. O que o senhor pode falar sobre o mesmo? Ele seria o André Luiz, onde ele estaria hoje, qual o seu nível evolutivo? Não tem nada que ver. André Luiz foi um médico. Ele também foi médico, mas ele foi um político, um grande político, e ele era do Nordeste. André Luiz era outra coisa, ele trabalhou mais nos processos aqui para baixo, bem diferente. E outra coisa, é mais recente. Bezerra foi o Max, escreveu muito em jornal com esse pseudônimo de Max. De modo que é outra coisa, não tem nada. Agora, o Bezerra de Menezes fez muita assistência. O André Luiz fez muita pesquisa. Isso é outra coisa, não tem nada que ver. Pesquisa que eu estou falando de medicina. Bezerra fez muita assistência ao povão. Os amparadores ligados ao trabalho da conscienciologia, o Hayek, Rosengart, o numerador, Glasnost, Espartano, que é o Éforo, entre outros, e sem citar os evoluciólogos, são ligados mais à serenona monja, ou isso depende da holobiografia de cada um? Não, depende da holobiografia de cada um. Quem é mais ligado à monja aqui somos nós aqui, pobres aí, junto com alguns de vocês aí. Como podemos aproveitar esse rapport com certos amparadores em determinados amparos de função? Pensando bem, não raciocinando nada contra ninguém mais, tendo linearidade autopensênica, cosmoética e priorizando, antes de tudo, a interassistencialidade. Eu acho que eu já dei aí, né? Isso aí envolve o código pessoal de cosmoética. A evolução consciencial pode ocorrer de modo mais ou menos otimizado se a consciência migrar para outro planeta de evolução intelectual mais acentuada e de vibração intrafísica mais sutil em relação ao planeta Terra. Podem ser utilizadas dimensões de planeta mais evoluído para flexibilizar a obtenção da CL? Não. Não adianta querer fazer desconto e nem mercador de, vamos dizer, árabe ou judeu. Nesse caso não adianta. As pessoas vão para onde elas têm afinidade. São as suas energias que atraem as companhias. São as companhias que fazem os ambientes. São os ambientes que criam os olhos pensantes. Então, a pessoa não muda assim gratuitamente de um lugar para outro. Só porque você quis, vai lá na internet e fala assim, eu quero ir para o planeta XPTO, que é o melhor que tem, que não sei o quê. Isso não é assim. Você não pode deixar suas companhias que você deve para elas, os seus credores aqui ir embora. Ó, tchau para vocês. Isso não dá. Estou estudando 700 experimentos da conscienciologia e penso que, como são experimentos, e a conscienciologia é uma ciência de paradigma consciencial, pergunto, cadê as refutações sobre as teorias apresentadas? Estou esperando você refutar. Leio as publicações da conscienciologia e não vejo outras hipóteses de divergência ou resultado. Estamos esperando você, traga. Mas sim repetições de conceitos e formas de interpretação dadas pelo propositor. Qual a sua opinião? Eu acho que seria bom a gente arranjar a turma do contra. Eles são poucos dentro da nossa área atualmente. Por quê? Eu quero te dizer por quê. A gente tem explicação disso. E a maioria desses miseráveis aqui, esses filhos da mãe, eles fizeram um negócio aí chamado curso intermissivo. Eles criam um problema.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De modo que ele ainda não entendeu o processo. Né? Existe um curso intermissivo. Nós estamos falando aqui mais é para curso intermissivo. Agora, olha, venha com a refutação. Hoje é domingo. Que hora que é que vai ter hoje debate? Às 3 horas hoje já vai ter mais um debate. Qual é o tema de hoje? Alguém sabe? Hein? Reciclagem de PROEX é o tema de hoje. Hein? Agora, e PROEX? Qual a relação das centrais extrafísicas de energia, da verdade e da fraternidade com o plano existencial? Uma consim pode ajudar na manutenção dessas esferas? Sim. A relação que tem é o seguinte: quem tem gabarito acessa o paraíso. É isso? É assim? É possível afirmar que a pré-CL é um serenão na 4ª idade? Sim. Até um certo ponto, por que não? Né? Agora, ó, que os serenões, me desculpe da gente estar colocando o mesmo nível assim, da gerontologia, mas o serenão está sendo trazido para perto de mim. Gerontologia. Então nós estamos criando aí a paragerontologia, tá certo? Professor, aqui na página número 28, em culturologia, gostaria que o senhor aprofundasse aqui a cultura da priorologia evolutiva. É isso tudo que eu falei. Hoje só já falei em prioridade aqui umas 3 vezes. Sim. É isso aí que é o processo evolutivo. Cisca e... Então a prioridade é o seguinte: é a gente ver só o lado bom de vocês, mas não esquecendo que existe um lado ruim meu. Você está entendendo? E por aí vai. Isso tudo é uma prioridade muito séria. Entende? É a base do processo evolutivo. Com isso, então, nós vamos ter o quê? As mega cobaias evolutivas. Entende? Cobaia pura, de alto nível. Isso nos ajuda. Dentro disso também é interessante que o senhor traz sempre as dicas de não repetir a questão do lado artístico, evitar o excesso de exagero dentro da área artística, focar mais no mental soma. Só isso mesmo, que a pessoa não saiba bem as áreas que tem que focar, já faz uma distinção significativa. Né? Já ajuda. Agora, falando de plano existencial, nós estamos falando aqui hoje a vida inteira. Tudo que tem processo, plano existencial. Uma coisa muito séria no plano existencial é o seguinte: vocês, seja quem for que seja você, seja quem for aonde você está, seja qual for o veículo de sua manifestação, seja qual for o seu nível evolutivo, você está sempre dentro de um plano de existência. Você é imortal? Está aqui. Então, estudar o plano existencial é extremamente relevante. É muito sério. Isso ajuda a gente a entender. Agora, o problema é passar o pente fino e pinchar esse contexto, essa ideia. Contextualizar isso de acordo com a nossa evolução. Isso é que a gente precisa. E é essa contextualização que eu trago, assim, esses primórdios. Que as minhas coisas todas são na base de primórdio. Agora, observem bem que isso que eu estava falando da pré-CL tem relação com os planos que eu falei aqui. Ó. Plano subterrâneo, crostal, da mesa, psicossomático, aéreo, mental somático, extrafísico. E tudo tem que ter relação. Mas fala. Eu queria entender melhor na exemplologia, aí você fala plano existencial executivo e distributivo. Então explica melhor como é que é essa classificação. O executivo, plano existencial executivo, a dimensão das perpons ou mental somático. Plano existencial distributivo, a dimensão parapsíquica predominantemente interassistencial. Então você veja, no executivo, primeiro tem um aquisitivo, que a pessoa ela está ainda aprendendo, é uma fase preparatória da própria evolução dela. Mas isso todo mundo está, mas eu estou falando, há uma predominância dessa aquisição, vamos dizer, preparativa da história. Agora, no executivo, é a dimensão das verpons. Quando começa a verdade relativa de ponta, começa a bater na pessoa.
como uma sirene, de vez em quando aquilo vem para mostrar a situação. Ela então vai ser levada pouco a pouco a dominar as coisas pelo mental soma. Agora, quando ela chega no mental soma, começam a surgir aqueles problemas bem definidos de moral, da prioridade, do processo ideal de manifestação dela. Isso então entra já na parte propriamente distributiva. Por quê? Porque ela tem que começar a sair de si. Uma outra coisa. Uma pessoa pode chegar e falar assim, não, mas o ideal seria que a bactéria já começasse a fazer assistência. Sim, mas as possibilidades são mínimas. Né? É tanto que hoje estou estudando pela biologia, existem já esses princípios conscienciais subhumanos que já faz assistência assim. Então é necessário ver o caminho disso. Mas, por exemplo, toda essa assistência que é feita, inclusive a assistência maternosa ou da maternagem de uma mulher dando a luz para filho, filha, isso ainda é um processo que a gente não pode falar que seja inteiramente interassistencial. É tanto que o problema egóico, por exemplo, da mãe que perde um filho, que fica chorosa, que fica toda auto-vitimizada, se transforma, ela mesma se auto-realiza como uma mártir. Isso tudo é egoísmo. Entendeu o que quer dizer? Então, agora, na hora que vem o distributivo, a coisa muda de figura. O distributivo meu, por exemplo, do ponto de vista da paternidade, foi distributivo e bem consciente. Eu fiz o estudo de caso pensado. E eu só fiz a hora que eles falaram, não, você pode casar, para arranjar um filho, que seria bom você receber seu irmão. Isso é distributivo. Eu fiz tudo de caso pensado. Nenhum processo emocional condicionou meu casamento. Vocês estão entendendo bem? Eu estou falando a coisa aberta para vocês, consciente para consciente. Eu tudo de caso pensado, tudo milimetricamente planejado. Adrede, com calma. Agora, é bom, porque naquela ocasião, quando eu me casei, eu tinha 42 anos, eu estava maduro, sabia de tudo. Pensa bem, 42 é quase o dobro, ou 200% a mais de quando eu sabia o que eu ia fazer, que eu tinha 14 anos. 42 vezes 3, ou melhor, 14 vezes 3, dá justamente 42. Presta atenção. Aldo, para a predominância desse plano existencial distributivo acontecer, já tem que ter diminuído muito a influência extrafísica do plano existencial que a gente está, né? Malo, tem que acabar com a arte. Tem que acabar com a religião. Aqui, tem que acabar com a religião. Hein? O que você acha? Deve ser, né? Comemorando. Estudo já era. Tem que colocar lixão da Baixada Fluminense. Aí ampliar tudo. Mas não tem lógica, é isso que eu estou falando? O problema todo pior é isso, é que tem lógica. A situação é essa, baseada nos fatos. Fatos para fatos multimilenários. O que você queria falar? Na taxologia, só podia explicar esses três intermediários, a ordem funcional desses três intermediários, o plano de mesa, psicossomático e aéreo. Aqui, ó, plano da mesa, o balcão, o nível dos negócios, a banca da feira livre, o escritório, o consultório, o comércio, a indústria, o laboratório, a mesa cirúrgica. Isso aí é o trabalho laboral, quer dizer, o esforço, o ofício, a ocupação, o problema laboral da pessoa. É a hora que ela tem que ter contato através do esforço pessoal para poder sobreviver. Então, esse plano é o que eu estou chamando o plano da mesa. Agora, esse aí é o plano do palco, até um certo ponto. É o plano do palanque, até um certo ponto. É o plano, enfim. Você vai só der por banca quem tem competência. Isso aí é a banca. Você está entendendo? Por exemplo, é o mercado. É o mercador. Esse é o plano judaico básico. O judaico, o pan-judaísmo é tudo baseado no mercador.
Por que ele vem antes do psicossomático? Vamos agora examinar o plano psicossomático. É o nível artístico, a arte, a imagistologia, o imaginativo, o ficcional, o fantasioso. Uma pessoa que só mexer, amado, escuta essa, já é o contrário do que eu te falei. Uma pessoa que mexe no processo da mesa e que está só vendendo, que chega a pessoa, ela olha para ela e fala assim, você é um freguês, então vê qual é o cifrão que está na testa dela. Não, essa aí rende 10 centavos, não presta. Não, ela rende R$1.000, já vale alguma coisa. Uma pessoa que mexe com isso o tempo todo, ela não vai fazer nunca, olha mal, uma sinfonia, a 9ª sinfonia. A capite, uma coisa já está diferente. O que você acha? Um musicista. E aí, agora aqui, o aéreo. O ar, a atmosfera humana, a meteorologia, o espaço livre, o espaço aéreo, o espaço sideral, a aeronáutica, a astronáutica. É a hora que a pessoa começa a sair da interiorose. Ah, tá. Começa a ver outras coisas. Veja bem, há muitos compositores que eu conheço que são interiorotas. É ou não é? Tem muitos artistas que são interiorotas, um monte deles. Então esses são naivos, né? Esse então são totalmente o naive. Se nós formos colocar arte nisso, explica muito. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Quando o senhor fala que o serenão, ele não perde a lucidez, nem na gestação dele? Sim. Eu entendia que ele não perdia a lucidez, que não ficava restringido. Não, isso não é verdade. Não é nada. Porque olha, deixa eu falar meu raciocínio qual é. Fala tudo. Que meu raciocínio era assim, se durante a gestação ele não perde a lucidez, que seria essa atividade da vida intrafísica que dissipava energia e que a restrição viria da vida intrafísica. E aí, para mim, faria um pouco de lógica do serenão idiota, que aí ele não precisava de perder energia com o corpo. Eu, há muitas vidas, pensava em assistência. Pensando em assistência, há muitas vidas, mexi com o processo médico, medicina, ou equivalente à medicina. Feiticeiro, etc. Tem um monte de nome para isso, não é isso? Como é que é? Os nomes todos que tem. Xamã, feiticeiro, não, mas tem outros melhores. Charlatão, pajé, Murubuxaba. O que mais vocês querem? Arranja mais aí. Como é que é? Vicetorix. Como é que é lá do Asterix? Aquele. Victorix. Asterix. Vamos ver qual que é o nome dele lá? Vercingetorix. Não é isso? Então, isso tudo era a minha preocupação. Agora veja, o que me levou a isso? Me levou em colocar em primeiro lugar o que eu tenho contato em primeiro lugar. Quando você ressoma, você tem contato em primeiro lugar com o quê? Você vai falar assim, com a matéria. É lógico, você está ressomando. A dimensão é material? Não. É com o corpo. É com o útero da mãe. A filha, todo mundo aqui é filho da mãe. Então, veja, a primeira coisa que a gente começa a pensar, e que foi isso que aconteceu comigo, é o estudo da gestação. Por que é que eu nasci? Onde é que eu nasci? Qual o primeiro contato? Por exemplo, se eu tivesse dado um jeito na mórula, eu não teria nascido. Então eu ia dar uma banana para a matéria. A capite? Então, o que acontece com o serenão? A primeira coisa que eles começam a dominar, o que é? A fisiologia humana. Eu vi isso muito cedo, Naquela ocasião a gente nem falava, não existia nem essa palavra fisiologia. Está entendendo? Mas a ideia era a mesma. A ideia da função de você aparecer nessa dimensão. Qual o primeiro contato? Eu quero saber, a primeira impressão é que você guarda. Eu quero saber isso. É a blástula, a mórula. Você está entendendo como é que é? Vamos dar um jeito nisso. Então o serenão. A primeira coisa que ele já começou a dominar no planeta, Mário, é o renascimento, é o corpo, o soma, porque esse é o planetinha dele. É o planetinha particular, é esse aí. Cada um aqui está com o seu planeta. Cada um orbitando
em órbitas mais ou menos confluentes, faz revolução, evolução, rotação e translação. Hoje tem até um nome para isso, chama musculação. Entendeu? Mas veja se tem lógica isso que eu estou falando. Agora, o chefe, Arlindário, eu estou falando mais do que a filosofia hoje. Isso aí é a filosofia que já transcendeu, é a filosofia do estudo da matéria. Isso aí os filósofos não entraram tão bem, precisar de entrar. Aí precisa de entrar a epistemologia, aquilo que eu te falei lá, a ontologia, você está entendendo? Para ver a melhoria da etologia. Tudo é isso. Agora, veja bem, Rosa, vê se isso tem lógica para você, de acordo com aquilo que você ia falar. Eu estou te dando o que é que eu acho a respeito do serenão. Tem lógica isso que eu falei para vocês? O que é que o serenão vai dominar em primeiro lugar? É aquilo que afeta a ele em primeiro lugar, que é o corpo. Então, estuda a anatomia, da fisiologia, da patologia humana. Isso é de uma seriedade terrível. Isso aí é prioritário para todo mundo. Vocês aí vão ver como é importante aquilo que eu falo para os psicólogos. Você deve estudar mais fisiologia. Tudo tem lógica. Isso aí que eu estou falando, tudo é baseado em fatos e parafatos. Faz sentido isso para você? Faz? Olha aqui. Estou começando a conhecer a Conscienciologia agora. Fiz somente um curso básico e vou continuar cada vez mais. Minha vida está mudando. Converso com pessoas do meu círculo que falam muito do Mahikari. Você já viu falar, né? Eu não concordo. Poderia me esclarecer sua visão sobre essa seita, seja lá o que for? Olha, eu também não estou de acordo, mas nem quero entrar nesse assunto, não. Existe muita coisa de Mahikari. É só você pegar e ver na internet. Agora, não vou perder tempo com isso, porque é seita. Igual a porção que tem por aí, eu não quero perder mais tempo com essa história, né? Não vale a pena. Aqui mesmo em Foz tem lugar aí de Mahikari, vocês sabem. É correto afirmar que existem, assim como há amparadores para país, continente e planeta, existe também amparadores de sistemas solares e galáxias. Qual o nível desse amparador? Olha, existe isso tudo, mas atualmente eles não me mandaram ainda os últimos, aquele negócio que a gente tem lá na holoteca, no holociclo, né? Não é pontuação, lá tem outro nome. Como é que é aquele livro de todo ano que tem? Como é que chama? Não. É o anuário, não sei o que é, mas tem outro nome além de anuário. É um anuário isso, anuário daquele, anuário que mostra tudo o que é que tem durante o ano, o que vai ser, como é que é. Entende? Até o momento, não me mandaram o anuário desses camaradas. Entende? Se eu tivesse, eu ia falar como é que é. Agora, a única coisa que eu sei é o seguinte, que funciona, é que a CL comanda esse povo todo, né? De modo que muita coisa deve estar acontecendo aí. De modo que vamos estudar. Certa vez, ao perguntar a uma concierge sobre a distribuição geográfica de consciência do planeta Terra, segundo o nível evolutivo e grupo kármico, fui informado que, em geral, haveria maior predominância de consciência de maior nível evolutivo nas regiões próximas aos polos, e que a Europa Oriental abrigaria maior percentual de consciência de menor nível evolutivo. Conversa, eu não admito isso, essa hipótese para mim é furada. Se observarmos os dados da ONU sobre IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, notamos que países próximos aos polos, como a Islândia e a Noruega, possuem os melhores índices. O que o professor tem a comentar? Não estou de acordo. Eu acho isso furado porque todos os fatos não corroboram isso, não. Quer dizer, então, que aquela parte lá da Argentina, que é das mais atrasadas que tem, devia ser a mais evoluída. É verdade, não é? Que existe um polo lá, ele esqueceu. Polo Antártico. A Patagônia. Já começa com Pata. Presta atenção. Vamos entender bem isso. Não é bem assim, não. Isso é muito furado. Não adianta querer falar de distribuição das coisas por aí. É igualzinho aquele povo que falava que o setentrião tem mais gente inteligente, porque lá é mais frio. Bobagem.
O trópico tem muita gente também inteligente, não é bem assim não. De modo que querer puxar brasa para sardinha nisso aí não tem jeito. Inclusive tem um cara da Argentina há muitos anos que estudou esse negócio do setentrião, que é a parte do norte, etc., tal, o hemisfério norte, que era burrice aquilo tudo que estavam falando, do ponto de vista geográfico e geopolítico, que não corresponde à realidade. Ocorreu-me um fato estranho após algum tempo que estava na cama para dormir. Senti que não conseguia movimentar-me, apesar de estar consciente, coisas ruins aconteciam. Pode comentar? Sim. Como é que chama isso? Catalepsia, no caso aqui, às vezes, pode ser por causa da descoincidência. Então, ela seria projetiva. Estudo é um problema para a pessoa estudar. É bom você ler o que eu falo sobre isso, catalepsia, no livro Projeciologia. Lá pode ser que vai esclarecer alguma coisa para você. Então, voltando ao plano existencial... Valdo, você falou muito de pré-CL, né? Quando ela chega a CL, ela dominou mental soma, dominou energia, dominou talvez a tudologia, não sei. Agora, quando ela chega nesse ponto do pré-CL para CL, aquilo acontece automaticamente ou ela que decide? Mas eu não sei. Isso é uma agora, eu queria te apresentar aqui, ó, não, aqui algumas pré-CLs. Quer dizer, todas são pré-CLs. Todas aqui. E outra coisa, outros aqui, ó, aqui, tudo é pré-CL. Porque você falou uma vez que às vezes tem CL que quer continuar a ser serenão, porque precisa. Pré-CL, precede ela. Então, mas você já falou uma vez que tem serenões que já têm condições de ser CL, mas querem continuar a ser serenão. É isso que eu falo para você. Mas como é que é isso? Será que a iniciativa própria... O problema da gratidão. Será que ele ainda tem uma pré-mãe, que ele ainda está ainda encasquetada com ela? O colégio invisível decide alguma coisa? Uma coisa só eu te falo. Então, eles não devem ter mais monoideísmo, ideia fixa. Isso eu garanto. O que eu estou perguntando então deve ser uma coisa muito séria, se a pessoa pensa nisso. Eu sei que é um negócio que não se sabe, mas provavelmente ele chega num ponto que eu não sei se automaticamente ele vê que tem condições de se ele deve ver vantagens evolutivas para muita gente, não só para ele, está na cara. Vendo essas vantagens evolutivas para muita gente, ele escolhe o que é o melhor. Com a visão mais ampla, tudo é possível. Como é que a gente vai saber? Agora, o pior da história, a hora que você virar serenão, eu não quero que isso aconteça com você. Não quero bancar aqui o boca de sapo, ou a Pandora, ou qualquer coisa, né, do terror aqui. Mas vamos supor que você virou serenão. Aí você vai ver, você está encasquetado. Por quê? Tem 5 mães suas que estão em 5 planetas diferentes, em 5 galáxias diferentes. E você está tudo ali. A sua memória não deixa esquecer aquilo. Então, você está com um problemão. Eu estou te dando um problema para o seu futuro. Mas então, ele tem que uma crise existencial violenta. Ele tem que resolver todas as pendências, lógico. Chegou num ponto que... Mas agora, veja, essa minha hipótese, por exemplo, ela tem alguma lógica? Tem, lógico. Se você for pensar, não tem. Não tem lógica? Não. Os desafios se atraem. Como é que esse povo foi distribuir tanto para tanto planeta e em galáxias diferentes? Isso não tem lógica. Pensa bem. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer é acabar comigo. Acabar, não, essa sua hipótese é furada agora. Isso é impossível, é impraticável. Do ponto de vista lógico, na nossa visão pequena, hoje, não tem lógica. Se você for olhar o processo evolutivo hoje, essa aí não pega, não. Do jeito que eu falei, não tem. 5 planetas em 5 galáxias diferentes, 5 pré-mães da pessoa, é muita coisa. E a afinidade, onde é que ficou isso? Como é que fica o processo do rapport, a empatia? Mas você, essa pré-CL deve ser já um verbete, pré-CL. Sim. Mas nessa pré-CL já não existem indicadores de que o serenão já atingiu um estágio e tal que... chegou lá, pré-CL é serenão. Mas chegou no estágio eu estou mostrando aí um serenão mais evoluidinho.
O problema também é esse. Mas esse ele não. Agora, provavelmente o reurbanizador está nessa. Quem? O reurbanizador. Eu não sei. Também tudo é... Quem é que vai saber? Nesse ponto aí tudo é mateológico, né? A gente só pergunta, a gente não tem resposta ainda. Vamos perguntar, pelo menos. Gente, eu já acho que nós já somos o máximo, nós já fazemos pergunta. Professor. Professor, esse assunto do serenão estudar a fisiologia humana, ele estudaria, por exemplo, o útero é o primeiro plano existencial do soma, ele estudaria o útero. Por que é que eu falei em matéria de pré-mãe? É o processo retromãe. Por causa disso. Pensa bem. Negócio, gente, ressoma é mais sério que tudo isso que eu tenho exposto até hoje. Mesmo isso que eu acabei de falar, pré-mãe também é uma coisa muito séria para estudar nisso aí. Pré-mãe. Não é só a retromãe, não. A pré-mãe também. Pensa nisso. Então, a fisiologia humana. Seríssimo. Professor, e as transmigrações interplanetárias? Cada pessoa transmigrada tem um nível de afinidade que deixa não, esse povo está em outra galáxia, devido isso, ou no outro planeta, devido isso. Mas isso não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. O processo todo é de afinidade em primeiro lugar. Depois que vem isso aí. O processo é de rapport. Afinal de contas, vocês estão presos ao quê? Qual o grilhão seu? É de ouro ou é de chumbo? Em sua avaliação, a existência da interlude influenciará para a maior presença de consciência intermissivista, ressomando com um plano existencial na região da cognópolis? Não, não vai ser só aqui, mas vai ser nas cognópolis, porque nós não vamos ter só essa, outros vão aparecer por aí. Qual a influência para as demais cognópolis no planeta em termos de gerações futuras de intermissivistas? A influência que eu desejaria é que aparecesse outras cognópolis e, concomitantemente, outras interlúdios. O que vocês acham? Isso é que seria ideal. Recentemente eu ouvi falar de um aparelho para gestante chamado Baby Plus, o qual simularia batimentos cardíacos variados para uma suposta socialização do feto. Sou gineco-obstetra e não encontrei qualquer dado científico que sustente a utilização do mesmo na gravidez. Ao contrário, conversando com colegas, tudo indica que aumenta a ansiedade do feto. Qual a sua posição a respeito? Eu acho que tudo que mexe com o processo de batimento cardíaco tem que ver. A coisa é tão séria que eu vou te comprovar agora, baseado em face daquilo que nós temos aqui no CAEC. Tem gente que quer vir falar comigo, então a gente quer deixar aqui uns dias, receber a pessoa, ficar aqui no CAEC para a gente conversar, eu apresentar meus amigos já de uma certa idade, os meus amigos daqui. O que se passa? A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: ele usa algum marca-passo? Então eu já pedi, quando usa marca-passo, eu peço para o Eduardo, falo assim: Eduardo, eu acho que a pessoa só deve vir aqui se você ver a pessoa quem é. Vai lá, observa e vem com ela. Vocês estão começando a entender? Você possivelmente não está sabendo disso, nossa amiga aqui. Então veja, atualmente tem um que está querendo ver que as coisas estão caminhando, pode ser que ele vai chegar. E tem um outro que pode ser que até o Eduardo vai fazer uma viagem para dar para ver o que é que pode fazer com ele. Se ele deve vir, como é que é, de que modo, o que tem. Tudo por causa de marca-passo. Outra coisa séria, isso é o primeiro ponto. Segundo, sobre o processo de coração. Você vai observar que no projeciologia, eu não tenho nenhuma técnica que a pessoa vai usar batimento cardíaco, só o batimento, para sair do corpo. Por quê? Ela pode se matar. Vocês sabem que uma pessoa, conforme o ponto que tiver, se bater no peito, ela pode parar o coração da pessoa na hora. Você sabe disso. Isso tudo existe. Tem gente que às vezes tem um ataque cardíaco por causa de alguma coisa nesse sentido, que a pessoa não viu. Está mexendo aí com um negócio pontiagudo, alguma coisa, tudo caiu do peito dela, matou. Ninguém viu, não ficou sabendo. Agora, eu sei disso por quê? Teve um cara que morreu, que chegou e falou, foi isso que aconteceu com ele para mim. Vocês estão entendendo bem isso? Eles até queriam, na ocasião, isso aconteceu, eu estava em Uberaba. Eles falaram assim, você podia escrever um conto sobre esse negócio, explicar essa realidade. Você sabe que tem um ponto
os cardiologistas sabem disso. É um ponto que bate e para o coração na hora. Igual o cara está lá, estava com um negócio pontiagudo. Foi mexer lá, arrumar umas coisas, caiu o negócio pontiagudo justamente naquele ponto, pegou, paralisou o coração dele, deu uma... Não tem parada cardíaca, não tinha ninguém, ele empacotou. Eu encontrei com ele, já ele vestido, pijama de madeira, aquela coisa toda, sabe como é que é? Com CX. E ele falando isso. Agora, uma coisa óbvia. Eu então fiquei pensando, será que ia acontecer isso em muitos casos? Já deve ter acontecido. Na história humana, quanta coisa não tem. Então pensa nisso. Eu, por exemplo, evitei no Projeciologia essas técnicas, porque se você começar a pensar nisso... Agora, por quê? Eu estudei muito o problema da hipertensão. Eu, por exemplo, eu sou capaz de aumentar a minha pressão ou diminuir a minha pressão. E o pior, eu sou capaz de fazer isso com qualquer um aqui. Isso é que é o pior de tudo. Foi por isso que eu comecei a entender os russos, fui estudar o negócio dele, daquele caso dele parar o coração do sapo. E a pessoa para isso com energia, ela é capaz de fazer isso. Foi isso que eu fiz lá no fundão, para mostrar lá para o casal de médicos, que estava rindo de mim com o processo, e que a hora que a moça viu que começou a operar lá e dar extrasístole nela, ela recuou, não, está certo, eu estou de acordo, está disparado com tudo, ninguém quis que eu prosseguisse. Então o problema de batimento cardíaco é muito sério, o negócio é seríssimo. Vocês vejam bem, olha só meu caso. Hoje, eu tomo 2 remédios para hipertensão. Um é mais suave e eu tomo 2 comprimidos em horários diferentes. Um outro é pequenininho, não é nem 1/3 de um daqueles 2 que eu estou tomando. Mas ele vai direto para o coração, é um perigo. Esse eu não posso tomar 2, se eu tomar, eu empacoto. Então veja, eu tomo isso para ficar com a pressão, mais ou menos, regular. Em 3 horários diferentes. Você está entendendo como é que é? Durante o dia. Foi o jeito que eu arranjei, junto com o cardiologista, para a gente estudar como é que tudo funciona comigo. Agora, tudo é um processo de batimento cardíaco. Agora, batimento cardíaco. Você que é especialista lá, sabe das coisas, gineco-obstetra, ela sabe dessas coisas. Então, vamos só entender uma coisa. No coração, a gente precisa ver os batimentos cardíacos, os processos da extrasístole. Existe a extrasístole, por exemplo, que ela é fisiológica. A gente tem que saber separar a extrasístole fisiológica daquela que é patológica. Todo mundo tem. E existe uma outra coisa também que chama angina. Angina pode ser uma coisa suave, que a pessoa às vezes tem muito tempo e não morre. O Chico Xavier tinha angina. E ele viveu até os 92 anos. Vocês estão entendendo? Talvez valha a pena lembrar aquela experiência que você escreveu, praticada em presídios, que a pessoa fica agachada, depois ela levanta, o outro presidiário vem e espreme o peito, força a projeção, força a projeção e mata a pessoa. Agora, aquela lá é o seguinte, isso aí eles fizeram durante uma boa temporada. Sabe aquele meu amigo que vem aqui, que eu já apresentei para vocês? Sabe? Ele é um dos que entende desse assunto, porque ele foi atrás. Ele cometeu uma pequena falta para entrar prisioneiro lá. Porque lá é que tinha aquele cara que exprimia o peito do povo e exprimia para espirrar o psicossom. Aperta para espirrar o psicossom. Essa que é a ideia. Agora, veja, isso é um perigo. Existe uma outra coisa agora, viu, Antônio, que eles andaram fazendo, que é perigoso, que é o processo da masturbação, que eles estão usando. Teve um cara que morreu agora recentemente por causa disso. É isso, um artista, viu, Marco? Artista. Morreu agora. Encontraram ele dentro de um guarda-roupa, não é isso? Aquilo é mais ou menos um processo irmão dessa técnica. Agora, essa técnica, a gente dá o conta em todo mundo que isso é um perigo, isso é matar os outros. Se você espremer muito, vai embora, a pessoa morre. É um perigo. Agora, eu já escrevi isso há muitos anos, porque havia um monte, principalmente de marginais no Brasil, que estava querendo sair do corpo de qualquer maneira.
Agora veja, teve um deles que eu perguntei, por que você quer sair do corpo? Não, eu quero ver tudo fora do corpo, que assim depois eu sei como é que eu posso assaltar melhor. Eu já vou lutando. Então assim, eu preciso apresentar você para o cara que é apaixonado pela a Isaurinha, a Rosinha, que é a turma que ele queria sair do corpo para ver a dona tomar chuveiro pelada debaixo do chuveiro. Então, esse aí é amigo dela, quer dizer. Existe gente que só quer isso. Eu encontrei, na década de 60, 70, muita gente queria saber de projeção para tirar partido bem humano, bem animal, bem coisa nesse sentido. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Uma pessoa sai do corpo e ela vê que ela está fora do corpo com lucidez, e ela, às vezes, pela primeira vez, ela vê que ela é capaz de entrar numa casa e sair, atravessar a parede, tudo isso. Se a pessoa, na vigília física ordinária, tem más intenções, aquelas más intenções podem aflorar tudo lá naquela hora. Então, aí, ela vai querer fazer até um estupro extrafísico na pessoa, vai virar um íncubo ou súcubo da pessoa. Eu encontrei gente que estava com isso, e a pessoa não quis confessar. Nós fomos fazer o arco voltar, que eu falei assim, vem cá, estão me falando que aconteceu um caso com você, assim. A pessoa começou a chorar na minha frente. Um homem começou a chorar na minha frente, tudo quanto é jeito. Não, realmente isso aconteceu, sim. Mas olha, Paulo, nunca mais eu fiz isso. Eu fui para a cama, fiquei doente, durante um mês. Quer dizer, essas coisas todas ocorrem, por que não? Eu um dia ainda estou esperando que lá no Law e Order, ou na Cross Jordan, apareça alguma coisa nesse sentido. Até agora não veio nada. Mas que essas coisas ocorrem, não é fácil. É o predador universal cósmico. Eu sou capaz, todos são minhas presas, todos são minhas vítimas, todos são submissos a mim. A pessoa fica doida. Porque, gente, o negócio não é fácil. Agora, esse é o motivo, por exemplo, que eu sempre falo com as pessoas. Se você tem muito pensamento de carência afetiva, sexual, não vai fazer projeção. A pessoa vai atrair tudo no negativo. Não é só íncubos e súcubo. Ele vai acabar, vamos dizer, evocando os mega-sediadores nessa área de sexo, que são terríveis. Eles dominam todo mundo através de sexo chato. Isso aí vai longe. De modo que essas coisas ocorrem, o negócio é sério, brabo. Agora, que você tem a sensação que você domina a situação toda, uma das coisas mais sérias que tem, por exemplo, para mim, era ver isso, mas eu via, não do ponto de vista, porque o processo de sexo nisso aí, eu descartava já há muito tempo, eu aprendi isso aí no menino, lá, com o processo na minha área de masturbação, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a ver isso tudo. Agora, então, o que se passa? Um negócio sério. É a hora que você está, por exemplo, isso acontecia muito comigo no estado do Rio. Quando eu voltei, morei muito tempo no Rio. Então, por exemplo, eu ia para Itacoatiara e saía. Saía e você então estava na zona rural do estado do Rio. O estado do Rio, no interior, é um dos lugares mais bonitos que tem. Então você vê aquela fazendinha, aquele sítio ali com aquela coisa toda, você é capaz de ir e ver tudo que tem, para assistir o que tem. Então, uma coisa muito interessante era eu ir à casa e ver o que tinha na casa. E via alguma coisa e julgava energia naquilo. Agora, depois eu saía para as edificações subsidiárias, aquela secundária. E chegava lá, tinha uma pocilga, o negócio cheio de porcos. Chegava no outro, tinha lá um monte de vaca, o outro cheio de cavalo. Então eu chegava para ver. Agora, por aí é que você via, conforme a minha situação, se eu chegava perto, tinha cavalo que percebia alguma coisa. Tinha. Por isso que é que eu vejo o negócio que na vida humana aqui, ó, tem isso, porque extrafisicamente eu vi isso tudo funcionar. Entende? Agora, isso é impressionante. Eu, por exemplo, eu estava olhando um dia desses, tinha uma série aí da televisão, mas é sempre muito repetitiva, eu não gosto de ver. Mas que tem lá as irmãs. Vocês já viram aquela série das irmãs?
Estão sempre repetindo, mas é tudo em fazenda, no interior dos Estados Unidos. Então sempre tem. Vocês sabem qual que é a série que eu estou falando? Hein? MacLeod. Esse aqui é o nome das irmãs. Então veja, aquela ali, por exemplo, a gente vê direitinho essas fazendas que eu estou falando. Aquelas coisas que acontecem, o negócio com bicho disso, outro negócio dali, o trauma, o conflito da família, aquilo que interessa, é justamente isso. Agora, eu via isso fora do corpo. Uma coisa séria também que eu vi é o seguinte: a gente fazia muita viagem de Uberaba, às vezes para São Paulo e Rio, e às vezes a gente vinha de carro. Tinha um amigo nosso que trazia carro, último tipo, grandão, aqueles turbo que havia grandões, rabo de feixe e tal. E eu vinha às vezes com o Chico, etc. A gente vinha. Você fazendo uma viagem dessa, que demora muitas horas, você fica vendo então as paisagens. Agora, teve uma paisagem que eu achei tão bonita que comecei a fixar aquilo. Enquanto passou, comecei a fixar, vi o quilômetro onde é que era, guardei tudo. Eu vim para o corpo quando eu cheguei ao Rio, lá em Ipanema, no apartamento que eu tinha. Saí do corpo quando eu vi eu estava lá naquele lugar. Durante aquela noite, a hora, quando acabou a viagem. Você está entendendo? Agora, ali eu fui ver o que é que tinha, o lugar que tinha, as coisas todas. Agora, o que é duro nisso é que às vezes a pessoa se perturba, porque quase sempre você está fazendo isso durante a noite. Está tudo escuro, aonde você vai ver. Mas a verdade é que não está escuro para quem tem olhos de ver. Com os para-olhos você vê tudo, depende das condições dos seus processos de energia. Isso tudo eu tive experiência durante muitos anos. Essa minha época, por exemplo, que eu fiz isso, eu tinha 20 e poucos anos, naquela ocasião. Quando eu saí de Uberaba e fui lá para Ipanema, entendeu? E vi o lugar. Agora, tinha uns lugares maravilhosos, em estrada, às vezes tem. Na Europa, então, nem se fala. A gente vê até de avião, andando de avião, tem muito disso. Aqui, quando a gente chega de avião, dependendo do lugar de onde você vem, a gente vê também lugares maravilhosos, assim, né? Silvestre, zona rural. O que me ocorre? Seguidamente, quando sonho, eu estou ajudando pessoas que estão sendo perseguidas por outras pessoas ou animais em lugares estranhos. Olha, isso tudo aí é problema do passado que está envolvendo o seu caso. Agora, a melhor coisa que você faz é o seguinte: procura colocar na sua cabeça: eu estou dormindo ou estou acordado? Pensa nisso para você ficar com mais lucidez fora do corpo, que aí você vai saber discernir a assistência que você pode dar. Então, a primeira coisa é essa: eu estou lúcido, estou dentro do corpo ou fora do corpo? O que acontece comigo? Pensa nisso o tempo todo, que você vai acabar passando isso da vigília física para o seu onirismo, para o seu sonho. Então isso vai ajudar. De modo geral, as consciências que são identificadas e comentadas hoje como serenões deixaram algum registro na bibliografia conhecida de nosso planeta. Devido ao fato de ser personalidade marcante em suas recorridas, olha, elas deixaram quando elas apareciam. A partir do momento que elas se transformaram em anônimas, possivelmente já não tem mais nada, né, registrado. Então essas coisas ocorrem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da abertura de hoje: 113 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 13 votos online. Após a leitura dos verbetes, teremos os seguintes recados: Romulo Silva, ECP1 de qualificação; Luciano Ribeiro, dinâmica da escrita; Igor Habib, ECP2 de Foz; Glínia Pontes, jornada da saúde; Marta Ramiro, sobre o debate; César Cordioli, sessão pipoca; Simone, pela Côncius; e Maria Isabel, colegiada da Intercooperação. Temos 18 verbetes para a eleição de hoje. Beatice, behaviorismo, beleza, bem-estar,
beneficência, compensação mental somática, consim não intermissivista, contrapontologia, hipocrisia política, mirmíndone, miudeza, mnemotécnica vocabular, mundividência, neo-história, objeto ritual, potencializador da memória, reprodução intrafísica, testemunho. Pessoal, estou aqui hoje para divulgar o CP1 de qualificação. Esse CP1 é específico para professores de ECP1 e vai ser ministrado pelos professores Maru Balona e o professor Nário Takimoto, de 2 a 4 de outubro. Então, todos os professores, hoje nós temos 42 professores de ECP1 na CCCI, nas diversas ICs. Nós estamos convidando a todos que têm interesse, possam participar, né, desse ECP1. Podem falar comigo ou qualquer um dos voluntários que são do IPC, tá bom? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Só para convidar vocês a participarem da dinâmica da escrita, nossa atividade está funcionando regularmente, domingos, das 9 às 11h30 da manhã. Nós atualmente estamos com 2 vagas para essa turma. Então, aqueles que estiverem escrevendo seus livros, quiserem criar um ambiente de troca de ideias, aprofundamento da escrita, fortalecimento da sua rotina, estão convidados. Podem procurar qualquer voluntário da Uniescom e fazer sua inscrição. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para divulgar o SCP-2 de Foz do Iguaçu. Ele vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro, portanto daqui a 3 semanas. As inscrições são no CAEC, lembrando que a gente está com preço promocional até o dia de amanhã, o feriado de 7 de setembro. O professor do curso vai ser o Epicol Frederico Gani e todos estão convidados a participar dessa turma. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. São 2 recados rápidos. O primeiro deles, hoje, a partir das 8 horas da noite, nós vamos retomar os trabalhos da Sessão Pipoca. O filme que vai ser exibido é uma minissérie completa sobre a vida de Balzac, desde a infância até os últimos dias dele aqui. Vai ser exibido em 2 partes, são 4 horas de duração, vão ser 2 horas hoje e 2 horas daqui a 2 finais de semana. Todos estão convidados a partir das 20 horas no discernimento. E o segundo recado é amanhã. Nós vamos ter um importante colegiado de intercooperação da Unicim, a partir das 4 horas da tarde, onde vai ser exibido o censo da Cognópolis. Então, quem tiver interesse em conhecer mais aqui sobre a Cognópolis, ter uma panorâmica, uma visão geral, prospectiva, nichos, possibilidades de negócios, ter uma visão geral da Cognópolis, é muito interessante que a pessoa vá, sendo que na sequência dessa atividade, a partir das 7 horas da noite, nós vamos ter uma Assembleia Geral do Discernimento, onde vai ser passado o bastão para a nova gestão. Vai ser feita uma prestação de contas, também o cotejo de desafios, proposições, projetos. Então, eu acho que seria muito importante aqui o pessoal da Cognópolis, quem puder ir, dar uma força, conhecer, dar as suas energias aí para a nova gestão que começa do discernimento. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Muito obrigado. Boa tarde, eu estou aqui para falar sobre a chamada de trabalho da 6ª Jornada de Saúde, que estará acontecendo em Portugal. A OIC está fazendo uma parceria com a IAC e esse evento estará acontecendo dia 22, 23 e 24 de outubro de 2010. O prazo para envio de artigos se expira no final do mês, dia 28/9, tá? E pode ser mandado para pesquisa@oic.org.br. Lembrando que esses trabalhos serão acompanhados pela equipe de revisores, terá todo o suporte técnico, então não se preocupe em fazer a coisa assim 100%, às vezes a pessoa não entrega um artigo porque não está pronto 100%, tá certo? Então a gente está esperando esses artigos de vocês para poder estar fazendo aí a própria jornada, tá bom? Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, nós queremos convidá-los para o debate, agora às 15 horas, na sala argumentária, Reciclagens e PROEX. Obrigada. Olá, pessoal.
Então, quem gostaria de otimizar a sua RECIM autoconscienciométrica, o seu autodesassédio mental somático, nós da equipe de professores e voluntários da Conscius convidamos para o programa autoconscienciométrico. Ele vai ter início em outubro, dia 4, tá? Temos turmas do Fundamentos da Conscienciometria, onde nós vamos abordar o ajuste da autoimagem e bases para a autoconscienciometria técnica, com toda a questão dos conceitos mesmo da conscienciometria. Aí, em seguida, tem o curso da RECIM 1 e o curso da RECIM 2. Então, esse é o nosso programa autoconscienciométrico, todos estão convidados. Mais informações no hall aqui de entrada com os nossos voluntários e professores e na recepção do CIAEC. Pessoal, as ICs que ainda não receberam, os responsáveis das ICs que ainda não receberam o regulamento para enviar vídeos para a gente estar divulgando cursos e eventos antes das tertúlias, durante a transmissão, antes e depois das tertúlias, envie um e-mail para transmissão@caec.org e a gente envia o regulamento para vocês. Tá? A gente está com bastante espaço aí, então é um espaço bem bacana para vocês estarem usando para divulgar os cursos e eventos. Para amanhã teremos o verbete com sim, não intermissivista. Ganhou com 14 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Não, eu ando em dias, às vezes, diferentes.